Salve, rapaziada! Como é que vocês estão, meus guri? Informação rápida, eu tive um problema com o vídeo de ontem, mas logo eu subo ele já com a parte 2 e aí dali. Enquanto isso, tamo de volta aqui com o nosso artista marcial, fio safado do Mudim. Sem mais enrolação, vamos dali. Em uma grande academia fitness no centro da cidade de Seul, uma salinha lá no canto da academia, um cara bombadão tá dando oi pra todo mundo na live, se apresentando como Choi Kan-hyuk, ou como ele mesmo se apresenta, o melhor rato de academia. Ele diz pra live que vai experimentar um frango e umas cervejas que eles pediram, porém ele sabia que isso ia afetar a musculatura dele. Só que fazer o que, né? Se é pra live, ele já começa a comer. Animado e mantendo um clima agradável, ele diz que tá uma delícia dar um golinho na breja. Dá pra ver claramente que esse maldito tem um antebraço do Ramon e é obcecado com treino. Obviamente nem sempre foi assim, tem uma razão por trás de todos esses músculos. Uma vez numa missão, ele se machucou feio. Ele fazia parte do grupo de operações especiais. E depois disso começou a fazer terapia física e ir no crioprata para se recuperar. Com esse processo, ele começou a aprender todo e qualquer tipo de exercício, desde yoga até musculação. Aprendeu também muito sobre dieta, e um dia ele se tornou o melhor rato de academia do país. Ou ao menos era assim que conheciam ele, porque na verdade ele era o melhor instrutor fitness do país. Então por que um cara tão bom assim tá fazendo live no quarto dele comendo coxa de frango? Num quartinho isolado de uma academia vazia. Foi por causa daquela lendária doença que atingiu todos os países. Com quase ninguém podendo sair de casa e um tempo limite para as academias funcionarem, ele não conseguiu manter as que ele tinha. Ao ver as contas do mês se acumulando, a única coisa que ele pôde fazer é se aproveitar da fama que tinha para virar um streamer. Só que obviamente não era o suficiente para manter as 5 academias que ele tinha. O pessoal pergunta por que ele parece estar chorando, ele diz que não é nada, é algo no olho. E com um sorriso fala pra todo mundo que os vê amanhã. Desligou, o cara tá acabado, se preocupando já como é que vai sobreviver mais um dia. Ele sabe que esse frango frito com cerveja tem muita caloria, só que agora ele não pode treinar porque tem álcool no sistema. Olhando pra essa cena, ele se pergunta como que ele parou nesse lugar. Porém, não tem muita opção, ele vai só descansar por hoje. Até porque ele se lembra que o doutor falou que ele ia ficar careca se ficasse tão estressado assim. Como um cara que vai pra academia, aquilo foi um choque pra ele. O doutor explicou que por causa de todo o estresse físico e mental que ele vem passando, o corpo dele tá prestes a se quebrar. Ele teria que diminuir a quantidade de trabalho semanal ou ia ficar careca. Ele já se imaginou brilhante, desgraça. O coitado já se imaginou tomando fora e sendo humilhado. Ele sabia que ia ficar pra sempre sozinho se isso acontecesse. Caído no quarto, ele só queria saber o que ele poderia fazer pra relaxar. O dia dele consiste em treinar e trabalhar, ele não faz mais nada. Foi nessa hora que ele lembrou de alguma coisa e foi no celular dele. Porém, não era o que ele queria também. Ele estava navegando procurando algo pra ler. Quando ele era mais novo, esse era um dos passatempos favoritos. Ele era um moleque pobre que cresceu sendo criado pelos avós. Ele sempre ia correndo até a loja da esquina, abria as histórias e ficava lendo por horas. O Choi sempre tomava bronca do avô dele por ir lá, e de repente ele vê uma história. O autor era um tal de Ga Gi-eun, que já escreveu várias coisas que ele gostava muito. E uma das mais recentes se chamava Crônicas do Monge Shaolin. Ele nunca tinha visto e gostava do autor, então decidiu dar uma clicada. A história falava sobre um garoto chamado Mujin que entrou em um templo Shaolin e seguiria o caminho de um artista marcial. O Choi parecia interessado na história e começou a sorrir falando que era boa demais. Se lembrando de todos os trabalhos que ele vem tendo que fazer pra se manter, o treino ali que ele tá dando pra mulher, que ele tá sofrendo muito pra quem tá só parado, tá resistindo ao quê, danado? Fazia tempo que ele não se sentia tão relaxado. Pra ele era estar de volta como na época onde ele era criança. E com isso ele caiu no chão, se sentindo com sono. Um tempo depois, o celular dele começou a brilhar. E de longe uma voz chamava pelo nome Jin. O Choi abriu o olho quando alguém falou pra um tal de Mujin que ele ia se atrasar pro treino matinal. Ele se levantou animado, até porque adorava um treino. Porém, tomou um susto ficando confuso. Uma carequinha e uma faixa na cintura. O garotinho tentava avisar que eles iam se atrasar, todo mundo já tinha ido. Porém, o Choi perguntou como essa criança careca entrou na casa dele. O garoto na frente falou que ele não era criança, até porque ele era maior. O Choi se levantou, falando que isso não fazia sentido. Até porque ele tinha 1,80, 8% de gordura corporal, 90 kg de músculo. Ele foi na cara do moleque e perguntou se ele era cego. Enquanto ficava se perguntando como esse moleque entrou na casa dele, aí que ele se ligou. Olhando em volta, não parecia ser a casa dele.
E no centro de tudo, o Choi na verdade era um carequinha também. Ele começou a bater a mão na cabeça procurando os cabelos. Foi aí que ele tomou um susto quando a ficha caiu e perguntou pro moleque aonde ele estava e cadê o cabelo dele. Ele então percebeu que o garoto tinha chamado ele de Mujin. E aí se lembrou da novel que ele leu ontem, As Crônicas do Monge Mujin. Encarando as próprias mãos, ele se perguntava cadê os músculos e por que ele era agora o Mujin. Até onde ele se lembra, ele tinha ido dormir lendo. Foi aí que ele entendeu o que aconteceu. Era só um sonho, ele sempre teve muito sonho quando lia novel, nada mudou. O amigo insistiu, falando que eles estavam atrasados. O Mujin falou que entendeu e era para eles irem logo. Enquanto pensava que o garotinho era adorável. E com isso eles se foram todo animados. Já que era um sonho, ele ia aproveitar ao máximo aquela situação. Até tomarem o esculacho do treinador por se atrasarem no primeiro dia. Que falou para que ambos fossem agora pro lugar deles. Vendo aquela situação, o Mujin ficou assustado, aquele sonho tava real demais. O treinador falou que eles iam começar com a postura do cavalo, e o Mujin ficou se perguntando se era igual ao agachamento. Porém, quando ele olhou pro lado, os caras estavam nos agachamento travado. Todo mundo na mesma posição, tentando não cair pra frente ou pra trás. Só que pro Mujin aquilo era loucura. Ele sabia que eles iam destruir os joelhos dele se treinassem assim. Mas o treinador continuava gritando para eles se manterem na tal postura do cavalo. O Mujin, que sofreu com aquele acidente, teve que aprender tudo sobre exercício para conseguir se recuperar. Ele via muita gente na academia que não treinava os músculos inferiores e ele sabia o quão perigoso isso era. Porém, tão perigoso quanto aquilo era o treino que eles estavam fazendo na frente dele. As pernas estavam muito abertas, eles precisavam deixar as costas mais retas e naturalmente se inclinar para frente, estava tudo errado. O treinador gritava que a parte inferior do corpo é a base para um artista marcial, e o Mujin ficava com raiva, até porque isso era verdade, porém os caras estavam destruindo o corpo deles. O treinador passava no meio de todo mundo falando que só com uma boa base para o seu soco ser forte. Só que o Mujin sabia que não existia base boa quando o treino estava tão errado. Só que pro bem ou pro mal dele, o Choi não era alguém que deixava as pessoas treinar errado. Sabendo que aquilo era um sonho, ele tomou coragem. E gritou pra todo mundo que eles eram um bando de ignorantes que não sabiam nada sobre exercício. Os anciões do templo tudo encararam ele, e os moleques ficaram desacreditados que ele falou algo assim. O amigo dele veio no ouvido e perguntou se ele tava ficando maluco. O treinador apontou na cara dele e perguntou que besteira é essa que ele tava falando no meio do treino. E todos os anciões começaram a falar que ele tava inventando desculpa só porque era difícil. O Mujin percebeu que os gritos daqueles caras pareciam carregar um tipo de energia. Porém, ele ia dizer o que precisava ser dito. E falou pra todo mundo que ele só avisou que as coisas que eles estão fazendo tá errada. Até porque é muito mais fácil corrigir as pessoas num sonho do que os clientes malucos que perguntam se dá pra levantar 500 no supino em um mês. Só que o treinador não gostou daquilo e perguntou se ele, como discípulo Shaolin, estava falando que o treino Shaolin estava errado. Aquilo deixou o Mujin ainda mais animado. Era um sonho no mundo marcial, então ele decidiu falar coisas que só um verdadeiro artista falariam. E sem medo explicou que esse treino atual acabaria com as articulações e cartilagem deles. Porém, o treinador ignorou e falou que tudo isso era uma desculpa feita pelos fracos. Aquilo fez o Mujin ficar confuso. E perguntou se a arte marcial não era para que os fracos treinassem seu corpo e mente. Porém, ele quer ensinar algo que não pode ser aprendido pelos fracos, e isso é algo contraditório. Um outro treinador se aproxima e fala que o método Shaolin é diferente. Eles treinam artes marciais para melhorarem como pessoa e atingirem a iluminação. Num tom de brincadeira, o Mujin perguntou então se eles estavam querendo dizer que alguém fraco jamais chegaria à iluminação. O outro instrutor perdeu a cabeça, falando que eles treinam de forma tão dura para fortalecer suas mentes. A mente humana é fraca e sempre busca conforto em tempos de dificuldade. Aquele treino fortalece a mente para que eles consigam resistir aos tempos difíceis. O Mujin então pergunta se só precisa treinar a mente quando se é jovem, e o cara quer saber do que ele tá falando. O Mujin diz que é isso que ele tá querendo dizer pelo visto. E explica que se o cara tá dizendo que para treinar a mente eles precisam danificar os joelhos quando eles são jovens, isso quer dizer que quando eles ficarem velhos e com corpos danificados, eles não mais poderão treinar a mente. Os outros garotos do templo Shaolin começam a se questionar sobre essas coisas, pensando que é esquisito, enquanto o treinador já não sabe mais o que falar. Ele aponta para o monge do templo e pergunta se ele não se machucou o suficiente para não ter atingido a iluminação numa idade tão velha. O treinador na frente dele fica desacreditado que um moleque desses falou algo assim pro monge do templo, que respira fundo e solta um grito que faz todo mundo cobrir as orelhas. O Mujin entende a diferença de um discípulo de primeira classe. Os garotos ficam desnorteados e o monge diz que entende sobre o que ele tá falando.
e que realmente o treino marcial é só uma forma de prática para que um budista ou artista marcial chegue à iluminação. Porém, a arte marcial deles é diferente. E o Mujin pergunta diferente como? O monge diz que a arte marcial deles é feita para resgatar as massas. Elas foram criadas para proteger as pessoas do mal e dos demônios que as atacam. O Mujin então pergunta se ele tá falando que eles precisam destruir o joelho deles para conseguir proteger as pessoas. O monge começa a ficar sem saber o que falar. Se eles não fizerem nada, o Mujin vai ser uma influência ruim nos outros garotos. Só que como hoje é o primeiro dia dele no templo, eles não podem punir um garoto fisicamente assim. Ele levanta o dedo e então diz que se ele realmente pensa que o treino dele é melhor, ele vai ter que se provar. O Mujin pergunta como ele quer que prove, e o cara fala que já que ele considera o deles errado, ele deve saber qual que é o método certo. Ele aponta pra ele e fala que se esse é o caso, ele terá que vencer contra alguém que aprendeu no estilo Shaolin. O Mujin pergunta contra quem ele vai lutar, e diz que é impossível que ele vença um adulto. O velho diz que só seria justo se ele lutasse contra alguém que entrou ao mesmo tempo que ele nesse lugar. Então fala pra um garoto chamado Mugung dar um passo à frente. O treinador diz que o Mujin pode treinar por 7 dias. Depois disso, ele terá a chance de provar que o método dele é o correto. Em uma luta de treino contra o Mugung. Porém, o Mujin acha aquilo ridículo, claramente o cara tá em uma outra categoria de peso. Ele fala que essa é uma chance justa só pra ele não ter como reclamar mais disso. Dessa forma ele vai perder e servir como lição pros outros. Frente ao garoto, ele só consegue pensar que aquele sênior é horrível. Sênior esse que com uma mão no queixo tá confiante, falando que criou a situação perfeita. Porém, o Mujin só concorda. Enquanto pensa que é impossível que ele perca pra uma criança. O Mugung fica encarando ele, e o instrutor quase perdeu a cabeça ao escutar isso. Ele se vira dizendo que o Mujin pelo visto escolheu o caminho difícil, e sai dizendo Amitabha, que significa vida infinita, e manda todo mundo voltar a treinar. O amigo do Mujin perguntou por que ele fez isso e diz que é melhor ele se desculpar com o sênior. Porém o sênior grita com o Muyu e fala pra ele voltar em posição. O Mugung, os outros garotos e o ancião estão tudo só encarando o Mujin, ansiosos pro fim dos tais 7 dias. Na cena seguinte, o Mujin tá suando. Enquanto todo mundo tá parado com o joelho na posição do cavalo, ele continua fazendo vários agachamentos. Na hora que ele começou a fazer isso, um dos sêniors veio perguntar por que ele tava agindo assim. O Mujin só falou que recebeu autorização do monge Hyejung. O treinador ficou com raiva, mas o monge apareceu e falou pra deixar o garoto fazer o que quisesse. O Mujin continuou no treino dele, mas não sem ficar cutucando todo mundo, falando que eles iam ficar com os joelhos acabados se treinassem daquela forma. Eles ainda eram tão jovens, quem será que ia se responsabilizar quando eles nem mais andassem direito? Ele ficava fazendo os agachamentos, dizendo que a cartilagem estava indo embora. O treino deles era muito doloroso e não dava resultado. Ele conseguia sentir a dor na articulação que eles estavam sentindo. O monge só tentava não perder a cabeça, repetindo Amitabha para si mesmo. Depois de 2 horas intensas de treino pela manhã, estava na hora de receber a nutrição que ele precisava. O que ele não esperava é que estava prestes a bater de frente com um problemão. A cara dele fechou, quando tudo que tinha na frente era picles e arroz. Até porque essas eram as refeições dos monges Shaolin, já que eles eram vegetarianos. No templo, isso era algo natural, só que o Mujin tomou um susto, ele não tinha se preparado para isso. Ele precisava de proteína para ganhar músculo. E ficou se perguntando como ele ia ganhar músculo só com aquilo. Foi quando ele sentiu o cheiro da comida e achou esquisito, parecia muito realista. Por mais que fossem só vegetais e arroz, o cheiro era muito bom. Só que no final das contas ainda era só vegetal, né rapaz? Cadê a proteína? O garoto tava acabado. Ele bateu na mesa falando que aquilo era abuso infantil. O monge falou pra ele ficar quieto. Porém, o Mujin respondeu que aquilo era tortura, já que eles tinham treinado por 2 horas da manhã. Comer só vegetais não era o suficiente. Os treinadores perderam a paciência dizendo que ele só falava besteira. E por que ele tá sendo tão desrespeitoso? Se aproximou dele falando que ia ensinar uma lição. Só que o Mujin achava aquilo ridículo, uma alimentação assim só ia atrapalhar o crescimento das crianças. Ele não podia deixar isso passar. E também não podia desperdiçar o exercício que ele tinha feito na parte da manhã. De repente alguém tossiu nas costas dele. E todo mundo pareceu ficar sério. Todos o cumprimentaram como líder da cozinha Hyun Moon, que falou que só estava passando quando escutou um garoto dizendo algo. Ele disse pro Mujin que ele parece estar com muita fome. Se o que ele recebeu não for suficiente, ele pode pegar mais. O Mujin diz que é o suficiente. O Hyun Moon então pergunta se ele tá querendo mais acompanhamentos. Enquanto pensa que são só as reclamações de uma criança que acabou de chegar, ele pode ignorar isso.
O Mudin ia pedir por whey, mas aí se lembrou que não tem e perguntou se tinha uns peitos de frango. Agora o Ryumun deu uma encarada nele e o pessoal ali na sala ficou tudo desacreditado que ele teve coragem. O Muyu se aproximou e falou que o Mudin estava agindo muito estranho hoje e ele bateu a cabeça. Porém, o Mudin só gritou, falando que eles precisavam de proteína. Só que começou a ficar hesitante quando viu que a atmosfera ficou estranha. Ele se enxergava num reflexo do olho do amigo. E começou a se lembrar que quando ele treinava ele ficava cansado. Ele conseguia também sentir o cheiro de comida. Tudo que ele não quer acreditar é que aquilo agora é realidade. Só que agora ele precisa fazer algo sobre essa situação. Nesse momento ele é um jovem monge num templo Shaolin. E para não ser expulso ele precisa dizer a coisa certa. Ele então pede desculpas e fala que agiu estranho porque estava com muita fome. O Ryumun pensa que faz sentido e realmente o garoto deve ter ficado exausto. Só que o Mudin, meio sem jeito, pergunta se ele pode ter alguns cogumelos e feijão. Aquilo claramente deixou o Ryumun com mais raiva ainda, pensando que esse moleque é maluco. O Mudin sabia que se fosse na realidade ou nesse mundo aqui, ele precisava de proteína. Porém, um tempo depois, já era hora de ficar estudando. O Mudin ficou desacreditado que a rotina de um monge era tão puxada assim. Encarando o professor, ele fica pensando sobre como vai fazer para voltar para a Terra. É aí que ele tem uma ideia, já que ele tá na novel, provavelmente ele voltaria pro mundo dele quando a história se completasse. A situação dele não é tão ruim assim, até porque o Mudin é o protagonista que possui um talento excepcional, e o templo Shaolin é um dos mais fortes antigos templos. Eles estão falando de um lugar que marcou o mundo. Sem querer, ele derruba a tinta no livro, e ele se lembra que o único problema que ele tem é que atualmente tá todo mundo encarando por causa do que ele falou. Mas agora não tem o que fazer, o que foi dito foi dito. E já que tá assim, ele vai vencer aquela luta e receber o reconhecimento pelos métodos de treino dele. O chefe Ryumun contou pro monge sobre os pedidos do Mudin. O monge pediu desculpas. O chefe falou que tava tudo bem e perguntou o que ele achava do Mudin. O monge disse que ele teria 7 dias pra provar se ele tá certo ou não. O cozinheiro ficou feliz, falando que como budistas, eles não podem punir as pessoas só porque eles saem da linha. Realmente foi uma ótima escolha. Mas enfrentar o Mugung vai ser difícil, até porque ele é o mais competente discípulo dentro de todos os novos. No templo Shaolin são recrutados centenas de membros todos os anos. Porém, da multidão que vai até lá, só 10% consegue ficar. É por isso que no começo os anciões nem mesmo sabem o nome dos garotos. Porém, o Mugung era um dos poucos casos raros. Porém, o Mudin falou que ele ia ensinar uma lição para essa criança. O grande dia chegou e o Mujin e o Mugung se encontraram na frente do monge, que avisou que era bom os dois ficarem prontos para o combate. Um pouco antes, o Yu perguntou pro nosso protagonista o que ele estava fazendo, que avisou que estava fazendo alongamentos. O amigo ficou confuso com a palavra alongamento e o nosso protagonista percebeu que eles nem sabiam o que isso significava e explicou que era uma técnica de alongamento de tendões. Algo que você faz antes do exercício para preparar ele para o choque. Várias posturas e métodos de alongamento existem que aumentam sua flexibilidade e amplitude do movimento das suas juntas. O Mudin falou pro Yu se ele tivesse curioso ele podia testar. Ele começou a praticar um espacate e facilmente estava conseguindo. Animado, ele perguntou se era só ficar naquela posição e o Mudin disse que ele estava indo muito bem, enquanto pensava que ele se adaptou tão fácil por ser um garoto novo. Porém, algo ali chamava mais atenção. O Mugung estava praticando socos consecutivos. E todo mundo pensava que ele era incrível, dava até para escutar estralos do soco dele. O Mudin, mesmo tendo mais experiência de combate, estava inseguro, até porque o tamanho entre eles era muito diferente. Ele se perguntava como ia vencer ele, até que teve a ideia de usar uma certa coisa. O monge só observava o Mudin, se lembrando que o garoto não inventou uma desculpa para fugir do treino. Por mais que ele tenha ignorado todas as instruções, ele nunca fugiu do treino e estava sempre praticando. Quando Yu perguntou o que ele estava fazendo, ele disse que estava praticando um método para derrubar o Gung em um instante. O monge ficou observando aquilo todos os dias, porém agora, no dia do combate, ele tem certeza que o Mugung vai facilmente ensinar para ele uma boa lição. O Gung estava confiante com o olhar do monge, e infelizmente ia ter que acabar com o Mujin, porém algo chamou a atenção dele. O Mujin estava fazendo algum tipo de movimento esquisito logo na frente. Depois de alongar o quadril, ele alongou as costas e perguntou pro monge se eles podiam começar imediatamente. O monge achava que o Mujin estava querendo bancar o durão, e isso estava estressando o Mugung. Então ele falou para eles darem um passo para frente,
E o Mugung foi confiante, pensando que ia ensinar uma lição pro garoto. O monge falou para eles se prepararem. E o Mugung ia usar os socos consecutivos que ele vinha praticando por 3 meses. O Mujin correu na direção dele assim que o monge falou para começar. Aquilo surpreendeu o Mugung, que não era acostumado com isso. E o Mujin continuou avançando. Ele foi se preparar para o soco consecutivo, só que o Mujin já estava perto demais. Porém, deu tempo dele mandar o soco, porém o Mujin se agachou. Aquilo assustou todo mundo, não fazia sentido um monge Shaolin lutando dessa forma. O que o Mujin tinha feito era agarrar a perna dele. Ele não queria usar arte marcial moderna numa criança. Até porque, como um membro da força especial, tudo que ele praticou são técnicas mortais que podem matar alguém se for da forma errada. Então ele teve que pensar em algo que até uma criança não teria tantos danos. Com isso, ele carregou o Mugung e tacou ele no chão. O tempo que demorou do começo daquela luta e a hora que o Mugung estava imobilizado foi próximo de 1 segundo. Alguns dos garotos ficaram gritando, falando pro Mugung se levantar logo, como que ele estava travado ali. E outros ficaram desacreditados que ele realmente tinha perdido tão rápido. Pior ainda, fazendo uma cara de tanta dor. Caído, o Mugung não sabia o que estava acontecendo e por que ele não conseguia se mexer. Os discípulos do 2º ano começaram a tentar dar várias dicas pro Mugung, falando para ele rolar e tentar se levantar. Porém, por mais que ninguém soubesse o que uma chave de braço fosse, eles sabiam o quanto aquilo doía. Claramente, a dor no braço era extrema. Com o Mugung agonizando, o Mujin falou para ele que se ele resistisse, o braço dele ia ser quebrado. E um som de estralo começou a ser ouvido. No templo, todos continuavam falando pro Gung se levantar. Enquanto o Mujin do lado dele falava que se ele tentar fazer qualquer coisa, o braço dele poderia ser deslocado. E isso poderia levar a um problema pro resto da vida. O Gung estava só sofrendo sem saber o que falar naquela situação. Um monte de gente no ouvido falando para ele não desistir. Porém, ele bateu a mão no chão e com isso se rendeu. Só que o Mujin e todos os treinadores ficaram assustados. O Mujin até falou que já tinha soltado e pediu desculpas. Todo mundo ficou meio sem graça chamando o monge, que também não sabia o que fazer. Isso porque o Mujin teve até que ajudar o Mugung depois da luta, que tinha ficado chorando com o resultado daquilo. Enquanto o Mujin falava que os caras eram vergonhosos por terem feito 2 crianças lutarem. Mas, no final das contas, ele foi o vitorioso. O soco em corrente era uma das 8 técnicas dos golpes da extremidade do punho. Você utiliza a força do seu punho, cotovelo e ombro como arma principal. Isso permite que você finalize seu oponente rapidamente a curta distância, e é conhecido por ser muito poderoso. Entre os jovens, o Mugung era aquele que tinha o melhor domínio dessa técnica. Mas nessa manhã, o tão brilhante soco em corrente foi pateticamente derrotado. Ele nem mesmo conseguiu resistir, e perdeu para um monge muito mais jovem que usou algumas técnicas esquisitas. O Mugung ficou chorando e se tremendo, falando pro Mujin que isso era muito injusto. Ele correu pra cima assim que a luta começou e atacou fazendo essas coisas estranhas sem utilizar o soco corrente. Se fosse uma luta justa, ele teria vencido. O Mujin, pra tentar acalmar ele, fala que sim, ele é o melhor de todos, o grande Mugung. E de fundo, os sêniores observam o Mujin consolando ele. Porém, de repente, um deles fala que o Mugung tem um ponto. Eles se aproximam e dizem que em um duelo Shaolin, o monge tem que usar técnicas Shaolin e ele quebrou essa regra. O Mujin ficou pensando que isso era uma ideologia ridícula. Porém, agora eles querem saber por que ele não usou o soco em corrente. O Mujin disse que fez isso para acabar com a luta mais rápido e evitar que qualquer um se machucasse. Ele pode ter feito o Mugung chorar, porém ele não tá machucado. Só que nenhum ancião naquele lugar parece concordar com isso, falando que ele deveria ter usado artes marciais Shaolin. Obviamente porque isso mostra que as técnicas que eles vêm praticando por tanto tempo foi facilmente derrotada por aquela criança. Dentro eles sabem que o Mugung perdeu, eles só não querem reconhecer isso. Até porque, com tantos discípulos assistindo, eles começariam a duvidar das técnicas Shaolin. Pior dos casos, os garotos promissores abandonariam o templo. Os treinadores não sabem o que eles vão fazer. Porém, estranhamente, o monge tá sorrindo, e ele chama pelo nome do Mujin. E pergunta se é verdade que ele usou essa técnica só para prevenir que o Mugung se machucasse. O Mujin concorda. Radiante, o monge diz que ele manteve a essência de um Shaolin e é o verdadeiro vencedor daquele duelo. Os anciões e os discípulos parecem assustados com essa resposta. E até o Mujin tá desacreditado que esse velho realmente vai reconhecer que ele venceu. Porém, o monge diz que ele só venceu porque o oponente dele já era muito mais fraco. As técnicas marciais Shaolin são feitas para derrotar demônios que também aprenderam as artes marciais. E ele vai ter que pessoalmente mostrar a essência de um Shaolin, o verdadeiro poder que pode derrotar até mesmo um demônio.
e grita para que tragam uma pedra. 2 dos monges sofrem para carregar e jogam um pedregulho gigante no meio do campo. Todas as crianças, incluindo o Mujin, estão impressionados com aquilo. O monge Hyejun fala para ele assistir com atenção o verdadeiro poder de um soco em corrente que todos ali estão aprendendo. Ele então respira fundo, se prepara e dá um soco bem no meio da pedra. O punho dele afunda e ela é despedaçada. As crianças ficam tudo felizes e impressionadas. Todo mundo começa a elogiar o monge falando que ele é incrível e o monge fica confiante. De fundo, o Mujin tá de boca aberta. É algo que ele nunca tinha visto. O verdadeiro poder de uma arte marcial. Um impacto capaz de abrir uma montanha. Um corte de lâmina que seria capaz de matar centenas de inimigos. Ou um soco que destruiria o adversário. Porém, de repente algo chama a atenção dele. O Mujin pergunta se as técnicas Shaolin são para vencer o inimigo sem machucar ele. O monge olha para trás e diz que sim. O Mujin então fala que ele destruiu a pedra completamente. O monge olha para baixo e todo mundo fica meio que sem o que falar. Nem o monge nem ninguém tinha resposta para aquilo. Naquela manhã no campo de treinamento ficou um silêncio absoluto. O Hyun Sang era o chefe do Hyejun, o primeiro monge, e tá impressionado que o Mujin venceu do Muguan, dizendo que realmente não é uma criança comum. O Hyejun fala que ele é um garoto arrogante, porém vem treinando soco corrente mais do que qualquer outro monge. O Hyesung entende que o cara tá falando que o Mujin só tá treinando soco corrente pra saber quais são os pontos fracos. O monge concorda e diz que ele pode ser um espião de uma outra aliança ou talvez até do culto demoníaco. O Mujin tá sofrendo na sala sem saber que estão duvidando dele. O Sung fala que ele não acha que o garoto seja espião porque ele chama muita atenção. Porém o Jung diz que talvez ele esteja usando psicologia reversa. O Sung fala que não tem que se preocupar tanto com o garoto até porque é um novo discípulo. Por enquanto eles vão só observá-los e descobrir se ele é um garoto único ou realmente um espião. Até que então ele pensa em algo e pergunta se talvez ele não seja de uma família marcial. O Jung concorda que é uma opção, até porque ele lutou com alguns métodos estranhos. O Sung chega à conclusão que o garoto aprendeu tudo com o pai e não quer abandonar os ensinamentos dele. Só que o problema agora é que ele venceu, o Mugung vai ficar mais arrogante, então o que eles vão fazer? Depois de pensar um pouco, ele tem a ideia de deixar ele para ser lidado pelo Beog Gang. O Jung pergunta se ele tá falando do discípulo que tá na corte. E com isso eles parecem concordar. Em uma outra parte do templo naquela noite, 3 garotos estavam voltando pros dormitórios, quando um deles viu alguma coisa e tomou-lhe um susto. Ele se virou e falou para todo mundo pegar outro caminho. Os amigos foram dar uma olhada, perguntando o que ele tinha visto. No meio do templo tinha um garoto em posição de treino, e eles reconheceram como o cachorro louco Beob Gang. Eles ficaram assustados e perguntando por que aquele monstro estava ali. E entenderam que ele estava querendo treinar sem poder descansar um segundo, por isso que ele se escondeu. Eles então ficaram rindo, até porque todo mundo já conhecia o cara e sabia o quão louco ele era. Realmente é o cachorro que não segue regra alguma. De repente um deles avisa que ele vai ir pro salão de Arhat. O cara toma um susto e pergunta se ele não ia ser um discípulo da corte. O que eles estão querendo dizer é que ele vai mudar agora e vai treinar com os novos discípulos. Só que esse cara é conhecido por ser bem cruel com os seus júniors, por mais que ele sempre manteve a essência de um discípulo Shaolin. E um deles avisa que ele vai passar por todos os salões antes de voltar para a corte disciplinar. Por mais que pensem que ele é louco, o Beog Gang sempre seguiu as regras para ser um modelo para todo mundo. Por causa disso, ele sempre também passou treinando mais tempo que todo mundo. O problema é que se ele não tivesse muita energia interna, ele nem mais conseguia andar, porque os joelhos dele já estão acabados. Só que ele não se importava com isso. Para ele a dor era uma recompensa, uma espécie de treino mental que fortalecia ele. E nesse momento ele já tinha ouvido falar do nome de Mujin, a criança promissora e problemática do salão de Arhat. O Gang queria ensinar para ele o verdadeiro mindset que um discípulo Shaolin deveria ter. No dia seguinte estava todo mundo assustado. O Beob Gang apareceu lá e obviamente ninguém queria isso. O Mujin observava, enquanto o Beob avisava todo mundo que agora ia treinar com eles. Porém, com um sorriso, ele disse que estava ansioso para treinar pesado com todo mundo. Nosso protagonista ficou pensando que o cara parecia um soldado. Porém, ele logo notou que todo mundo não parecia muito animado com a chegada daquele cara. Para qualquer lado que ele olhava, o pessoal estava meio assustado. Ele já tinha ouvido falar alguns rumores, então logo entendeu a situação. Aquele cara tinha sido mandado para ensinar as disciplinas Shaolin. Só que o Mujin não estava nem aí para isso. Eles voltaram a praticar a postura do cavalo.
enquanto o Gang andava por lá dizendo que descobriria o problema para então saber a solução. Ele observou com muita atenção tudo que o Mujin fazia. Ele viu que os joelhos dele estavam mais abertos que seus ombros, as costas dele estavam retas com uma leve inclinação para trás com os pés para fora. Ele ficou na mesma postura para entender o que ele estava fazendo, e começou a praticar vários agachamentos, enquanto pensava que sentia as mesmas dores de quando ele praticava a postura do cavalo. Talvez fosse uma desculpa para ele fugir do treino. Ele ia ensinar uma lição para o Mujin quando de repente ele falou que não é assim que se faz. Ele perguntou o que ele queria dizer e o Mujin falou que a postura dele estava errada. O Beobi perguntou o que estava errado com a postura dele e o Mujin percebeu que ia ter que ensinar ele do zero. Por mais que o Gang estivesse tentando copiar ele, cada movimento que ele fazia ele escutava um estralo do joelho. Como um treinador, o Mujin não podia deixar aquilo passar. Só que então ele se lembrou que o cara era um mestre disciplinar e talvez fosse uma boa ter ele do lado. O plano então era vencer o cara com o conhecimento dele e receber a autoridade. O Gang perguntou mais uma vez o que ele fez e o Mujin avisou que da forma como ele estava fazendo ele só estava machucando o joelho dele. Um tempo depois ele colocou o joelho no chão e começou a fazer um alongamento que o Mujin passou. Ele avisou que aquela era uma técnica chamada de alongamento dos tendões. Aquela postura ia facilitar um pouco a musculatura que estava no joelho. Dessa forma, quando ele treinasse, os movimentos seriam mais leves e diminuiria a pressão. O Gang, por mais que não quisesse, admitiu que já estava sentindo uma diferença. O Mujin falou que era só fazer aquilo com intervalos de 30 segundos e isso completaria uma série. O Gang perguntou o que era uma série e ele falou para esquecer sobre isso. Porém, o Mujin percebeu que a perna do cara ainda estava doendo muito. Ele foi tentar ajudar perguntando se o cara estava se sentindo melhor. Só que ele já tinha percebido que com qualquer pressão o cara agonizava. O joelho dele estava destruído. Conforme o Mujin foi ajudando ele, o Gang foi percebendo. A dor que antes parecia uma martelada no joelho, aos poucos estava diminuindo. O Mujin então deu um tapa na perna dele e avisou que estava na hora de começar de novo. O Gang ficou meio desacreditado que eles já iam começar. Só que o Mujin falou para ele se levantar, porque o treino não espera pelo homem. O Gang se levantou, se perguntando que tipo de garoto era esse Mujin. De fundo, os sêniors observavam o Mujin ajudando e se perguntavam o que estava acontecendo com o Gang com aquela criança. O Mujin continuava falando, sempre que ele não se sentisse bem, ele tinha que fazer esse tipo de exercício. Por mais que o Beobi Gang tivesse o apelido de cachorro louco, ele era uma pessoa fanática por seguir as regras Shaolin. Todo mundo ali sabia muito bem o quão maluco e obsessivo o Beobi Gang podia ser. Mas aquele mesmo Beobi Gang assustador estava amigavelmente treinando com um novo monge. O Mujin falava pra ele que eles iam descansar e fazer mais 15 vezes e eles só concordavam. Enquanto o Mujin continuava explicando que por estar com o joelho ruim, ele teria que fazer agachamentos agora com a perna mais fechada para evitar piorar as coisas. Além disso, também usaria uma inclinação menor e movimentos mais curtos. O Mujin animado falou que ia passar um resumo para ele de toda a sequência dos exercícios e ele só concordou. Depois de dobrar os joelhos levemente, ele ia começar a se sentar. Conforme ele fosse descendo, ia ter que evitar ao máximo a força do joelho e concentrar em fazer o movimento com a coxa e a bunda. E na hora de se levantar, deveria fazer o mesmo e evitar qualquer tipo de tensão no joelho. Quando o Beobi se levantou, o Mujin perguntou como ele se sentia, que disse que se sentia bem. Ele estava confuso porque a dor realmente estava diminuindo. E o Mujin falava que depois de repetir 3 dessa, agora eles fariam exercícios para as panturrilhas. Dos tempos de treino, o Mujin tinha uma estratégia para quando o cara parecia um soldado do exército. Ele era todo carinhoso, amigável e os caras não sabiam como lidar com isso. De longe o pessoal via o Mujin elogiando e o Gang falou que ele já tá no templo há 18 anos. E o pessoal ficou se perguntando se o cara realmente tinha enlouquecido. A pressão do monge estava subindo enquanto ele ficava repetindo Amitabha para si mesmo. A dor de cabeça do Jung foi tanta que ele decidiu ignorar os caras. Antes de ir comer, o Mujin avisou o Gang. Sempre que ele fosse treinar, ele deveria primeiro fazer esses exercícios. Quem viu de longe ficou achando que o Gang tinha aceitado cegamente as técnicas do Mujin. Só que aqueles ensinamentos pra ele que vinha sofrendo dor com o joelho só fez ele pensar uma coisa. As técnicas do garoto eram incríveis. Ele não tinha como criticar nada do que ele aprendeu porque realmente fizeram diferença. Então ele perguntou pro Mujin se ele aprendeu essas técnicas com a família dele. O Mujin ficou confuso e ele disse que para saber tanta coisa efetiva ele deve vir de uma família extraordinária. E foi algo que ele ouviu dos anciões. Ouvindo isso, o Mujin compreendeu o mal entendido que estava rolando. Ele sabia que tinha agido estranho, então essa era a desculpa perfeita. Ele falou pro Gang que aprendeu sim da família, que disse que realmente eram técnicas magníficas. Porém, eles vêm treinando as técnicas Shaolin que têm 1000 anos de história.
Ele entende que o coração dele quer manter os ensinamentos da família, porém seria bom se ele também praticasse os movimentos Shaolin. O Mudin concordou e o Yu chamou ele. Com isso ele foi embora e o Gang agradeceu. Ele ficou só observando o garoto indo, até que o monge apareceu atrás e deu-lhe uma tossida. Ele tomou um susto e pediu desculpa por parecer um bobo. O monge fala que ele percebeu então o que estavam pensando dele. O Gang explicou que para vencer o inimigo, primeiro você tem que experienciar o lado dele. O monge, com um suspiro, então perguntou o que ele aprendeu desse tal experimento. O Gang disse que do que ele experimentou, esse garoto Mujin vem de uma família de médicos e não de artistas marciais. O monge Jung perguntou o porquê. Sem graça, o Gang falou que ia dizer pra ele primeiro. Porém, os joelhos dele vêm doendo muito de todo o treino que ele vem fazendo. Ele só não disse nada porque não queria preocupar os anciões e também não queria mostrar aos júniors o lado fraco dele. Nem os caras que treinam junto com ele há 10 anos perceberam alguma coisa. Porém, com um movimento, o Mujin percebeu na hora. Foi então que ele decidiu aceitar os ensinamentos do Mujin e percebeu que os exercícios que ele ensinou realmente não doíam no joelho. O monge agora ficava confuso. Se o garoto tinha vindo de uma família médica tão boa, o treino inteiro Shaolin estava prestes a colapsar. Porém, o Gang falou que ele não precisaria se preocupar, que ele guiaria o Mujin para o caminho correto. O Jung perguntou como ele faria isso. Batendo no peito, o Gang falou que se aproximaria aos poucos do Mujin. Ao invés de forçar as coisas, dia após dia ele ensinaria os métodos Shaolin para o garoto. O Jung ficou pensativo e disse que talvez a melhor opção realmente fosse ir aos poucos. E disse então que contaria com o Gang para guiar o garoto. O Mujin, por outro lado, estava acabado. Ele odiava ter que ir comer logo depois do treino e na sequência ir para aquela aula chata. Porém, o Jung apareceu e avisou que agora eles partiriam para o próximo treino. Hoje eles aprenderiam as técnicas que os tornariam mestres da energia interna. O Jung falou para eles demonstrarem agora e assumirem a posição de Lotus. O Mujin ficou se perguntando o que era essa posição de Lotus. Os caras se sentaram e ficaram numa posição de meditação. O Jung deu a instrução para que eles respirassem fundo e depois deixassem o ar sair aos poucos. Eles precisariam manter isso até começarem a sentir o centro da energia. O Mujin tava animado, finalmente ele tava vendo o verdadeiro like nesse vídeo, molecada, é o verdadeiro like. Vocês se lembram que capítulo passado terminou quando ele tava aprendendo sobre como juntar energia. Aquilo era o que era verdadeiramente considerado arte marcial. Porém, ele achava que aquela técnica de respiração era diferente da que ele viu em outras novels. O coitado tava esperando que fosse aprender sobre Yin e Yang, 5 elementos e filosofia oriental. Mas tudo que pediram foi pra ele ficar parado respirando. Uma hora depois, o Mujin, que tinha vindo contra todos os treinamentos, estava se esforçando mais do que nunca. Isso porque ele estava animado, pensando que ia virar o protagonista. Ele sabia que aquela era a fonte de poder que permitia um humano quebrar uma montanha no meio, ou até mesmo voar nos céus. O safado tava animadaço, aprendendo a cultivar dentro do mundo Murin. Esse sim é o sonho de quem consome novel. O treinador mandou todo mundo abrir o olho, explicando que esse treino que eles vêm fazendo é uma técnica básica para sentir a energia interna. Eles tinham que praticar isso todos os dias e sempre que tivessem tempo livre. E escutando isso, o Mujin percebeu que os caras só iam ensinar o básico para eles. Pensando sobre como ele ia desenvolver a energia, alguém trouxe um livro. Ele perguntou o que era e os caras avisaram que aqueles eram os livros que tinham as imagens dos meridianos dos humanos. O monge falou que não precisava memorizar o livro inteiro, apenas os meridianos principais. Agora o danadinho ficou animado de novo, já que ia aprender algo que sempre se fala nas histórias. Os meridianos, como sempre, são os caminhos que a energia flui pelo corpo. E o conhecimento sobre eles é crucial para que você aprenda as artes marciais. O monge chama um dos caras e diz que agora ele vai ensinar eles a memorizarem os nomes. Ele começa a dar aula enquanto o Mujin vai só decorando, dizendo que ele vai memorizar cada um ainda hoje. Um tempo depois, ele estava andando pensando nas palavras do monge, que falava sobre memorizar os meridianos e continuar praticando. Porém, ele notou alguém do lado dele. Era o Beobi Gang, como sempre, praticando. O Mujin perguntou o que ele estava fazendo, que respondeu que agora que o joelho tá doendo menos, ele voltou a praticar, claramente sofrendo pra caramba. Ele pôs a mão na cara falando que ele ensinou aqueles exercícios para os joelhos se recuperarem, não para ele destruir de novo. Porém, o Beobi só mostrou o braço, falando que o ferro fica mais forte quando é golpeado. Aquilo ali é o que ele produziu durante 18 anos. Porém, o Mujin acabou com a graça dele, falando que até mesmo o ferro quebra se você bater forte demais. E ele, como humano, é muito mais fraco. Ele se aproxima e pede pro Beobi se sentar. E avisa que vai fazer mais um alívio de pressão, porém isso vai doer. O garoto não tem nem tempo para responder e já tá agoniando.
Enquanto Mujin fazia fisioterapia, ele se lembrava do passado, na época que ele estava nas forças especiais. O corpo dele ficou gravemente ferido quando ele estava treinando mesmo machucado. O problema é que a missão exigia que ele atravessasse um rio. Com isso, ele caiu, bateu a cabeça e teve que se aposentar do serviço. Ele ficou um bom tempo vivendo todos os dias sem nenhuma energia. E aquele rosto triste e sem vida que ele via parece bastante com a expressão do Beob. O Mujin fala pra ele que o corpo dele tá ferido e ele é o único que sofre. Ninguém vai assumir a responsabilidade, então ele deveria valorizar o próprio corpo. O Beob chama pelo nome e o Mujin pergunta o que foi. Ele põe a mão na cabeça dele e avisa que os Shaolin não abandonam seus discípulos só porque seus corpos estão ruins. A verdade é que eles não abandonam ninguém, independente do que aconteça. O Mujin ficou meio sem saber o que falar e sorriu. Fez uma massagem que o coitado gritou de dor, com ele falando que agora vai ter que confiar nele então. Um tempo depois, o Beob se levantou pedindo desculpas e perguntou aonde ele estava indo antes. O Mujin explicou que estava indo praticar a técnica de respiração e o Beob falou que ele já deveria saber pela família que tem. Todo sem graça, ele tentou inventar uma desculpa dizendo que não pôde aprender por causa de coisas de casa. O Beob respondeu que se esse era o caso, ele poderia praticar ali, avisando que caso ele estivesse ao lado dele, talvez ele conseguisse sentir melhor um fluxo de energia. Aquilo pareceu animar o Mujin porque era uma ideia que fazia sentido. Ele não conseguia sentir a energia dele, mas talvez se tivesse outra ao lado, isso ajudasse. Ele se sentou para começar a praticar e, animado, falou que estava pronto. O Beob sorriu, falando para ele prestar atenção e aprender alguma coisa. Começou a respirar profundamente enquanto o Mujin só observava. Ele percebeu que até a atmosfera em volta do Beob parecia ter mudado. Ele ficou observando, tentando procurar uma diferença entre o que ele faz. Foi aí que ele notou alguma coisa. Talvez fosse sobre isso que eles estavam falando. O Beob parecia estar cercado por uma energia dourada. Os ensinamentos falavam que ao expirar pela boca, você tinha que reunir todas as energias malignas dentro do seu corpo e então eliminá-las. Dessa forma, você acumulava energia pura no núcleo do seu corpo. Aquilo fez o Mujin acreditar que tinha encontrado a diferença entre ele e o Beob. O problema é que não era pouca coisa. Desde a postura até a forma como absorvia a energia e armazenava, até que finalmente ele parecia ter concentrado tal fluxo. Ele ficou animado tentando se esforçar para manter aquilo. Porém, logo ficou meio decepcionado que era do tamanho de um grão. Mas aí, pensando que às vezes na embalagem fala que é de um sabor quando tem 0,001 daquilo, ele ficou animado de novo. O Beob parecia impressionado. O garoto já sentia energia, isso quer dizer que os monges estavam certos. Aquela criança ia se tornar um pilar que sustentaria 1000 anos da história daquele lugar. Ele continuava pensando que tinha conseguido a noção básica de como sentir a energia e armazená-la. Era só praticar a respiração e se familiarizar com tudo. De repente, ele sentiu um frio esquisito. Quando abriu o olho, a lua já estava no céu e o Beob falou que ele demorou. Ele pediu desculpas falando que não sabia que estava tão tarde, mas o Beob disse que não tinha problema. Nosso garoto então agradeceu por toda a ajuda que ele deu. E vendo a aura em volta dele, o Beob ficou impressionado que ele tinha despertado ainda hoje. O instrutor então falou que ele provavelmente conseguiria aprender o cultivo da iluminação agora. Nosso garoto falou que ele primeiro deveria aprender os meridianos. Aí o Beob pegou no pulo de novo, falando que sendo da família de médico ele já deveria saber. Com isso ele foi embora, dizendo pro garoto não contar essas piadinhas. O Mujin percebeu que esse negócio de inventar a história de família de médico tava ferrando com ele. Dia seguinte, ele tava exausto. Ele teve que ficar estudando meridiano a noite inteira para não correr o risco de ser descoberto. O treinador falou para quem conseguiu completar tudo de ontem dar um passo à frente. O nosso garoto deu o passo dele, orgulhoso do trabalho duro. Porém, um monte de gente também deu passo à frente. Ele ficou impressionado, não achava que tanta gente ia sentir a energia e saber dos meridianos. O chefe falou que iria passar as próximas instruções e o Mujin parecia desconfiado dos outros caras. O monge então puxou o livro com a técnica de cultivo da iluminação, avisando que aquilo é o básico, então não iria demorar, eles começariam pelos passos simples. Ele começou a passar uns ensinamentos e todo mundo parecia impressionado. Enquanto de fundo o pessoal estava impressionado que tanta gente sentiu energia no primeiro dia. O Muyu perguntou como ele conseguiu aprender tão rápido e ele disse que era só o básico, então não foi tão complicado assim. Ele começou a falar sobre precisar circular a energia que respirou usando uma certa sequência, mas o garoto estava todo confuso. Ele perguntou se o garoto entendeu algo, que respondeu que não entendeu desgrama nenhuma. Ele se virou falando que não tinha problema, já que logo ele ia aprender. O Mujin então conseguiu memorizar os meridianos e até dominou a técnica básica do cultivo da iluminação.
Agora ele finalmente sentia a energia se preencher mais rápido. Por mais que fosse diferente da energia interna de outras histórias, era muito divertido ver o próprio crescimento. Quando ele estava praticando tranquilamente, alguém gritou e chamou por ele. O Muyu estava animado enquanto carregava um garoto desacordado. O Mudin ficou com a expressão séria e perguntou o que estava acontecendo ali. O Muyu sorriu e disse que não era um cadáver, o garoto estava muito bem sim. Aquele era o Mu Kyung e ele tinha entrado no templo Shaolin antes dele. O Mujin queria saber por que ele estava sendo arrastado e o amigo falou que ele estava meio fora de si. Ele se levantou então e pediu para dar uma olhada. Ao se aproximar do corpo, falou que a sujeira nele tinha sido causada pelo amigo. Porém, o hematoma ali claramente indicava que alguém tinha batido nele. Além disso, pareciam múltiplas pegadas. O Mudin achou estranho até que se lembrou que esse nome era familiar. Era um garoto alto e magrelo que sempre ficava de canto. Ele se lembrava vagamente do rosto do garoto, porém a memória dele parecia ter outras informações que ele não conseguia entender. Ele decidiu esquecer isso e o amigo perguntou o que deveria ter acontecido. O Mudin obviamente não tinha ideia alguma. Porém, ele sabia de alguém que teria a resposta. Se esse garoto estava lá antes deles, eles também teriam que achar alguém mais velho. E com isso, eles foram falar com o Mugung, que perguntou o que eles queriam. Os dois ficaram ali parados encarando e ninguém falava nada. Um pouco antes, o Muyu questionou se o Gung que tinha batido no garoto, pro que o Mudin negou. É só que como ele foi um dos primeiros a entrar dessa turma, ele deve ter visto esse garoto antes de todo mundo. No momento que eles estavam frente a frente, o Mugung perguntou o que era aquilo. O Muyu soltou o pé e o menino caiu duro no chão, quase perdendo a alma já indo pro além. Ele logo questionou o porquê deveria desperdiçar o tempo de treino com essas perguntas. O Mudin estranhou aquilo e perguntou por que ele, como sênior, não estava se preocupando com o júnior ferido. Com raiva, o Mugung se aproximou, mas o Mudin falou que ele ia apanhar de novo mesmo sendo sênior. Eles continuaram discutindo enquanto Yu estava só observando. Mais uma vez ele falou que o Gung era o sênior que apanhou pro júnior, com isso ele tentou dar um soco. Porém, o Mudin arrancou a mão dele e se aproximou por baixo, pegou na gola e tacou no chão. Um segundo depois, estava imobilizado de novo. O Mudin avisou para ele desistir que o resultado sempre seria o mesmo. O Gung mandou ele calar a boca até tomar-lhe uma apertadinha a mais. Nosso protagonista então falou que era só dizer por que aquele garoto estava tão acabado que ele deixaria ele partir. Com isso, ele se soltou e correu para trás. O Mudin sabia que o garoto odiava ele por estar perdendo toda vez. Enquanto o Gung estava de novo querendo partir pra cima, perdendo a cabeça. O Mudin só perguntou de novo por que o Kyung estava tão machucado assim. O Gung então avisou que foi porque ele se envolveu com um cara chamado Mutai e os amigos dele. O Mudin perguntou quem que eram esses garotos e o Gung falou que eram discípulos da seita externa. O pai dele era responsável por fazer as escoltas. O monge Rie foi lá para recrutar o filho, porém conheceu o Kyung quando estava lá, e por isso o trouxe pro templo. O filho do cara também foi parar no templo, porém a partir daquele dia começaram a incomodar o garoto. O Mudin pergunta por que ninguém faz nada e ele explica que é porque o pai do garoto trabalha pro pai do outro garoto. Agora nosso garoto tá morrendo de raiva. Se fosse uma escola normal, dava pra entender. Mas aquela desgraça de lugar era onde deveriam ensinar os caminhos de Buda. Ele aponta o dedo pro Mugung perguntando por que ele não faz alguma coisa se tem a maior influência. Sem jeito, ele pergunta o que ele ia fazer. O Mudin fala que ele é o mais forte, então devia proteger o garoto. O Mugung reclama, falando que 3 contra 1 ia ser muito difícil, como é que ele ia vencer algo assim? O Mudin aponta pro Muyu, falando que ele disse que ele era o mais forte. Com isso, ele fica corado, falando que é só porque os outros não levam o treino tão a sério. Ele explica então que é o que ele disse, os caras são discípulos da seita externa. Isso quer dizer que na família dele ele já aprendeu a base de todo o treino Shaolin e é por isso que nem leva o treino dali a sério. Agora o Mudin se lembra que é um daqueles garotos que avançou junto com ele na frente. Ele sabe que o rapaz é um valentão, só que já aprendeu até o pré-requisito da aura. Nessa hora, um menino no chão começa a se levantar, todo confuso, se perguntando aonde que ele tá. Assim que ele recobra a consciência, ele vê os 3 moleque como uns capeta na frente e recua morrendo de medo. O Mudin fala que ouviu sobre a situação dele e que ele pode ficar calmo, ninguém vai bater nele. Enquanto se pergunta o quanto que o garoto sofreu pra tá tão traumatizado assim. O único é que se ele conta pra alguém, ele pode acabar perdendo o emprego do pai e causar mais danos ainda. Nosso garoto não consegue achar a solução, até que ele tem uma ideia. E fala pro Kyung que acha que pode ajudar ele. O garoto meio sem graça pergunta o que ele quer fazer. O Mudin fala que é só denunciar esses caras direto pro monge Hejung. O garoto fica sem falar nada e pergunta se ele tá sendo provocado. Óbvio que eles não vão deixar ele em paz.
O Mudin fala que isso é bem simples. Tudo vai ser resolvido se o garoto se tornar um discípulo do grupo marcial principal. Alguém que é aceito nesse grupo continua treinando nele pra sempre. E por isso nenhum discípulo da seita externa pode querer ser imprudente com ele. O problema é que nem todos se tornam um discípulo principal. Só que ali todo mundo entendeu o que o Mudin tava querendo dizer com aquelas palavras. Exceto o Muyu, que tava com a cara de trouxa de sempre ali. O Mudin falou que essa era a mais fácil solução. Eles não poderiam fazer nada contra um discípulo da seita principal. Porém, ele se lembra do Beobi falando que os Shaolin nunca são abandonados. Ele dá as mãos pro Kyung, dizendo que o monge Hyejung jamais deixaria as pessoas impunes. E pergunta se ele tá querendo resolver isso. O garoto não responde. O Mudin pergunta por que ele não abre a boca. Por acaso ele não consegue se tornar um discípulo principal? O Kyung se levanta meio hesitante. E o Mudin pergunta se ele realmente vai fazer com que o pai dele continue trabalhando para a família que o maltrata. Se ele desistir, isso quer dizer que o pai vai ter que continuar sendo obedecido pelo Mutai. Será que ele tá tranquilo com isso? O Kyung dá a mão então, dizendo que ele vai tentar. Pelo menos ele vai tentar mais uma vez. O Mudin diz que essa sim é uma decisão sábia. Então diz que ele vai contar sobre o segundo plano. Eles não podem permitir que eles o intimidem até ele se tornar um discípulo principal. Ele pergunta o que eles vão fazer e o Mudin revela que é simples. Eles vão acabar com o Mutai primeiro. 3 dias depois, no tempo livre que eles têm na parte da tarde. Em um beco, alguém pergunta se o Kyung vai estar ali. O Mutai responde que sim, até porque ele avisou o moleque que se ele não aparecesse ia ter problema pra família dele. O Rui e o Huan, que são subordinados, falam que tão louco pra dar uma esticada no braço. Porém comentam que ultimamente ele tem andado com aquele estranho do Mudin. Até o Mugung tá com ele, o que é estranho porque que aquele gorila tá se misturando com aqueles 3. Porém eles comemoram, dizendo que isso é só mais alvo pra bater. O Mutai parece animado, dizendo que esse Mudin realmente tá merecendo uma surra. E os amigos concordam, dizendo que ele se acha muito e precisa aprender uma lição. Enquanto eles estavam ali no beco fazendo seus planos, alguém apareceu. O Mutai se vira pra ver quem é e o bonde dos guri tá vindo pra porradaria. O Mudin avisa que eles não vão ter muita chance pra fugir. Mas os moleque começam a rir na cara dele, perguntando por que ele acha que eles iriam fugir de alguém como eles. Escutar isso deixou o Mugung morrendo de raiva, que quer ver eles repetir isso de novo. O cabeça de ovo se aproxima, perguntando se eles realmente acham que eles estão com medo. O Mudin se vira pro Kyung e fala que ele vai ter que lidar com aquele ali. Ele pergunta se ele não esqueceu o que foi ensinado e ele diz que não. O Mudin fala que então ele não tem que se preocupar, enquanto o garoto tá inseguro ainda. O cabeça de ovo fala que tá com inveja dele ter feito tantos amigos assim, enquanto todo mundo vai só se farpando louco pra começar a pancadaria. O Mutai então pergunta pro Kyung se ele realmente tá querendo bater nele. O coitado tá se tremendo todo, pensando que aquilo é muito assustador e ele não vai conseguir. O Mutai avisa que é bom ele saber o que acontece com o pai dele se alguma coisa ali der errado. O Kyung começa a se lembrar do pai dele. Porém, também se lembra de quando o Mudin falou que se ele não quisesse ver o pai dele sofrendo assim, ele ia ter que fazer alguma coisa. Eles tinham que ensinar uma lição pro Mutai e ele se tornar um discípulo principal. Com isso, o Kyung ficou determinado e foi na direção do Mutai, falando para não incomodar mais o pai dele. O Mutai se esquivou por pouco e conseguiu mandar um bem na costela. Porém, na verdade, era a luta do Mugung que tinha bloqueado facilmente. O moleque tava assustado que o rapaz era forte demais mesmo pra um júnior. Parecia estranho alguém tão novo ser mais forte assim. Um tempo antes, o Mugung perguntou por que ele se envolveria nisso. Mujin falou que ele tinha que ajudar o Júnior a não ser que tivesse com medo. Não querendo ser chamado de medroso, ele queria ajudar, mas não queria. Com isso, o Mujin perguntou se ele não tá curioso porque sempre perde pra ele. O Gung responde que sim e o Mujin explica que esse soco encadeado que ele faz realmente é forte. Porém, é só isso. O Gung parece confuso e o Mujin fala que vai atacar com esse soco encadeado e é pra ele tentar desviar. O garoto parece meio assustado, mas consegue sair do primeiro soco. Ele então fala que agora com a segunda técnica é pra ele desviar de novo. O Gung começou a perceber que estranhamente era fácil de desviar. Ele começou a ficar confiante e tomou-lhe um chute na canela. Caiu no chão agonizando, perguntando por que o maldito tinha mentido. O Mujin fala que um oponente que já sabe o que está por vir não vai se deixar ser acertado. E é por isso que ele precisa primeiro enganar para depois os ataques funcionarem. Ele avisa que os socos do Gung são rápidos e são fortes. Porém, antes dele acertar, ele já sabe muito bem o que ele tá querendo fazer só pela postura. O Gung fala que ele só precisa ficar ainda mais rápido, mesmo que saibam ele vai conseguir acertar. O Mujin fala que isso só daria certo se ele fosse o mais forte do mundo em algum dia.
Ou seja, é melhor esquecer disso até você se tornar o mais forte do mundo. Então, até lá, ele vai ter que aprender a enganar o oponente como se fosse um jogo de pedra, papel, tesoura. Agora, de volta na luta imobilizando, o cara pergunta o que ele tá fazendo. O Gung fala que vai atacar com a primeira técnica do soco encadeado. E é melhor o cara desviar. De volta na aula, aquelas palavras deixaram o Gung pensativo. Ele sempre interpretou desviar como sendo algo de um covarde, mas isso não faz sentido. Ele então disse que o Mudin estava certo e que daria um conselho também, avisando que se ele quisesse lutar com o Mutai e os subordinados, ia ser perigoso o subestimar. O Mudin não pareceu saber do que o maluco estava falando. O Mudin falou que eles eram mais fortes que eles. Porém, o Gung explica que ele nunca lutou com toda a força que ele tem. Se fosse uma luta de verdade e não um treino, ele ia usar as artes marciais da família dele. E é claro que também usaria a energia interna que ele já tem acumulada. Eles foram até um beco e o Gung falou que ali era o suficiente. O Mudin queria saber por que ele levou todo mundo ali só pra mostrar as artes marciais da família dele. Mandou o Muyu ficar de vigia enquanto o Gung tava louco pra eles ficarem surpresos. Ele então se concentrou, pensando que agora o Mudin com certeza o respeitaria. O corpo dele começou a irradiar aura. Assim que ele abriu o olho, deu um soco que criou uma onda de impacto. O Mudin ficou realmente impressionado. Os golpes que ele estava usando eram completamente diferentes do soco encadeado. Para alguém daquela idade, aquilo ali era praticamente um monstro. Os chutes e socos criavam um estalo no ar. Agora o Mudin começou a entender por que poderia ser perigoso. Se aqueles moleques também soubessem usar isso, não ia ser fácil assim. Ele foi quase pra dar uma no Mudin e perguntou o que ele achou daquele poder. Nosso rapaz respondeu que era bem impressionante. Porém, ele não estava hesitando. Se o Mugun conseguia concentrar energia interna para fazer aquilo, ele estava confiante que também ia enfrentar esse moleque. O cara respirou fundo e foi na direção dele, dizendo que se ele não vem, ele vai. Estava confiante, dizendo que depois de ver o Mugung, aquilo ali parecia muito mais fácil. Aquele soco com mínima energia era brincadeira de criança. Ele se esquivou do primeiro enquanto pensava que aquela técnica ali era fácil e previsível. O moleque ficou confuso que ele tinha desviado do golpe dele. Recuou na hora, se perguntando se ele não venceu o Mugung por sorte. Porém, o Mudin que partiu pra cima na mesma hora, avisando que agora era a vez dele. 3 passos já estava frente a frente, enquanto o cara cobriu o rosto e pedia pra ele não apanhar. Nosso garoto sorriu, perguntando se ele ia defender o rosto mesmo, e deu-lhe uma no estômago. O menino já deu aquela vomitada, porém não recuou não e veio pra dar-lhe a martelada. Porém o Mudin agachou e deu-lhe uma na canela. Nossa, que caiu dando uma queixadinha no chão. Assim que olhou, nosso guri já tava vindo pra finalizar. Rapaz, furou o chão. Eita, só que foi do lado da cabeça. Vendo que quase ia ter morrido, o menino começa a chorar. O Mudin pergunta o que tá acontecendo e o cara fala que vai falar tudo pro pai dele. Agora nosso garoto ficou meio sem graça, falando pra ele não fazer essas coisas, senão ele se sente igual um vilão. É aí que o Mudin se lembra que ele esqueceu dos outros. Ele olha pro Mugung e vê que ele já derrubou o dele. O problema agora é o que tá acontecendo entre o Mutai e o outro cara. É aí que ele escuta uns sons assustadores. O Mukyung tava fuzilando o Mutai no chão. O Mudin correu na direção, falando que o cara já tinha perdido e era melhor ele parar. Foi aí que ele se lembrou do porquê ele sentia que já tinha escutado o nome Mukyung. Ele era a pessoa que sempre bagunçava o rosto dos seus inimigos. E que quando lutava, o rosto sempre ficava sujo com o sangue dos oponentes. Makyung era um personagem de uma outra obra desse mesmo autor. A obra se chamava O Retorno do Demônio Supremo, e o mais insano e pior vilão de toda a história era o Makyung. Ele se lembra que essa era a novel que ele mais gostava de ler para passar o tempo. Aquele personagem falava que os humanos são uma ameaça, e que somente usando o sangue deles os pecados seriam limpos. Aquela cena na frente do Mudin trazia a mesma sensação daquela novel. Vendo que o Kyung espancou o Mutai, ele se perguntava o que ele tinha feito despertar. Nosso garoto tava se tremendo. O plano era só dar um pouco de confiança pro menino, mas o que era aquilo? O problema é que nesse ritmo ele ia matar o Mutai. Ele correu na direção pedindo ajuda pro Muyu e agarrou ele tacando ele no chão. O Kyung não conseguia fechar os punhos e o Mutai tava ali na frente sem vida. Quando de repente ele começou a chorar também. Rapaz, todo mundo chora nesse templo. Ao menos aquilo deixou o Mudin aliviado de que talvez ainda desse pra salvar ele do destino de se tornar um monge sanguinário. Talvez na novel ele cruze algum ponto da história que faça ele virar alguém desse tipo. Bem nessa hora, o Biob grita por eles lá de fundo.
O nosso Guri se vira já sabendo que tá numa situação difícil. E o Biob avisa que eles vão ter que dar uma boa explicação pro que aconteceu ali. Já vendo um chorando e dois acabado. Ele ainda fala que é estranho ver até mesmo o Mugung envolvido. E manda eles darem uma explicação agora sobre aquilo. O nosso garoto fica hesitando. Ignora o que ele falou e vai ajudar o Kyung. O Biob pergunta o que ele tá fazendo. Aí ele toma um susto e o Mujin fala pra ele ver o corpo do Kyung. Vendo um monte de hematoma roxo, ele pergunta o que é aquilo. E manda eles explicarem o que aconteceu. O Mujin explica que essas lesões foram infligidas pelos outros monges. Hoje eles tinham chamado Kyung pra espancar novamente, então ele veio ajudar. O Biob pergunta se isso é verdade. E manda os três do chão levantar a cabeça e responder se aquilo que ele falou era verdade. Porém, se eles mentirem, as coisas iam ficar sérias. Quando de repente outros monges vieram correndo e perguntaram o que estava acontecendo. Os meninos no chão estavam se tremendo e chorando ainda. Agora tava uma bagunça no templo. E o Biob falou que o Kyung teria que explicar. Ele tava todo torto sem conseguir falar direito. Nosso garoto se aproximou e falou que tava tudo bem, era só ele dizer exatamente o que acontece. Explicando que o Biob era alguém justo e imparcial. Ele não precisava ter medo daquilo. Com isso, o Mukyung começou a chorar e falou que tudo que o Mujin disse era verdade. Ele tava sofrendo no templo nos últimos 2 meses. No meio das lágrimas, ele explicou tudo o que vinha acontecendo. O único problema é que ele não conseguiu dar muitos detalhes. Porém, o ponto principal tinha sido transmitido. O Mujin então fala pro Biob que assim como ele disse que um Shaolin nunca abandona os discípulos, ele veio ali para ajudar o Kyung. O Biob se vira e avisa que aqueles no chão também são discípulos do Shaolin. Mas o Mujin não recua como sempre e pergunta se aqueles que ameaçaram pai e filho também são discípulos de Shaolin que merecem o templo. Os dois ficam se encarando sem falar nada. Até que alguém diz que ele tá certo. É um dos líderes daquele lugar que avisa que ele tá certo se o que o Kyung disse for verdade. E se esse for o caso, os garotos no chão deixarão de ser discípulos do Shaolin. Ele é o líder do salão Sangue Arhat. O Mujin diz que confia que uma investigação justa vai ser feita, porém o cara diz pra ele esperar, avisando que mesmo que eles deixem de serem discípulos, o que aconteceu ali não pode ser ignorado. As artes que eles ensinam não são feitas para subjugar os oponentes. E apontando pro Mutai, diz que aquilo é brutal demais para uma criança. Chorando, o Kyung tenta se explicar pedindo desculpas, porém o Mujin interrompe. E diz que ele fez aquilo porque estava irritado com as pessoas que mexiam com Kyung. Ele perdeu o controle das emoções e tudo aquilo é culpa dele. O Kyung não sabia o que o Mujin estava fazendo, porque que ele tinha assumido a culpa. Mas o Mujin sabia que na verdade ele começou com tudo aquilo. E se ele fizer esse garoto assumir a culpa por isso, ele pode ir de novo embarcar num caminho ruim. Dessa forma ele não só impede o garoto de ter uma vida ruim, como também ganha um grande aliado. Acabou, molecada! Eu sei que acabou sem eu pedir like nesse vídeo, mas eu não queria perder a mensagem bonitinha do final, tá ligado? Eu esperei lançar capítulo suficiente pra dar pelo menos uma meia horinha aqui pra nós. Espero que vocês tenham gostado. Pra você não perder a continuação, se ativa o estrela. Dale!